Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de fazer uma breve reflexão sobre a parábola dos talentos, que se encontra em Mateus capítulo 25. No contexto aqui, no início desse capítulo, Jesus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que... Aí então ele fala sobre as 10 virgens, é a parábola das 10 virgens. Aí depois ele diz, no versículo 14, pois será como um homem, ou seja, será semelhante a um homem. E aqui começa a parábola dos talentos. Pois será como um homem, pois será semelhante a um homem, o reino dos céus, né? Será semelhante a um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. O que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola ela fala a respeito de 3 homens que receberam de seu senhor talentos. Um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1, de acordo com a sua capacidade. É importante nós entendermos aqui, irmãos, que o talento, ele valia 6.000 denários. O denário era o salário de um dia de trabalho. 6.000 denários corresponde a 16,4 anos. Se eu não errei as contas, são 16 anos, 4 meses e 24 dias. 24 dias. 16 anos, 4 meses e 24 dias de salário que é aquela pessoa que recebeu 1 talento. Ele recebeu o equivalente a 16 anos,4 de trabalho. 6.000 denários. Isso mostra que quer que a pessoa tenha muitos dons, muitos talentos, ou que ela tenha pouco dom, pouco talento, o que importa é nós entendermos que, ainda que você tenha 1 talento só, esse talento ele é muito valioso para Deus.
E nós precisamos, então, ser zelosos com os talentos que Deus nos deu. Porque nós vemos aqui que aquele que recebeu os 5 talentos, ele saiu imediatamente para negociar, quer dizer, ele teve atitude, ele queria progredir, ele queria avançar, ele queria crescer. E aquele que recebera 2 talentos fez a mesma coisa, do mesmo modo, ele saiu para negociar, para crescer, e isso para a nossa aplicação espiritual, significa a pessoa que sai para desenvolver os seus talentos. Igual, por exemplo, a pessoa, quando ela descobre, ela recebe um talento de pregar, por exemplo. A primeira pregação dela não vai ser aquela pregação maravilhosa, né? Ela vai aprendendo, ela vai desenvolvendo, ela vai aprendendo a pregar, ela vai aprendendo a evangelizar, ela vai aprendendo a visitar, a fazer visitas, às vezes visita no hospital. Ela vai aprendendo, ela vai desenvolvendo os talentos dela. É como se ela estivesse negociando os seus talentos, para que ela possa aprimorar os talentos. E depois que ela estiver fazendo aquilo com excelência, certamente Deus ele vai acrescentar mais dons, mais talentos, mais chamados, dons espirituais, dons ministeriais, não é? Os dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. E os dons ministeriais, né? Os ministérios, né? Os dons ministeriais são os ministérios. O ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre. E um talento que todos nós recebemos, que é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. De repente você não tem nenhum dom, ou você acha que você não tem, né? Mas você, considerando assim, não tenho nenhum dom. Você tem um dom. O dom de pregar o evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E isso são todos aqueles que tiveram experiência de salvação com Jesus. Eles têm esse talento. Todos aqueles que experimentaram o novo nascimento, eles têm o talento de pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, o teu mundo. Ide por todo mundo que te pertence. Qual é o teu mundo? É o condomínio onde você mora. O teu mundo é a faculdade onde você estuda, e a escola onde você estuda. É lá no seu trabalho, é o seu caminho do seu ônibus, o ônibus que você pega, faz parte do teu mundo, o trocador, o motorista, de repente dá um folhetinho para ele rapidinho ali, porque está no horário de serviço, né? Não pode interromper e conversar com ele. Entregar um folheto para alguém na rua, no ponto de ônibus. Na hora que for num banco, entregar um folheto ali rapidinho para o caixa ou para alguém que estiver ali na fila, tudo com sabedoria, mas você está desenvolvendo o seu talento, falando de Jesus para as pessoas. Agora, nós não podemos enterrar o nosso talento. E outras pessoas têm mais talentos, mais dons, mais chamados. O que é importante é a gente entender que Deus ele cria expectativas. Quando Deus ele nos dá talentos, quando Deus ele nos dá chamados, ele nos dá dons, ele cria expectativa. E é bom para nós, a gente não deve frustrar as expectativas de Deus. Nós não devemos enterrar os talentos, devemos trabalhar para desenvolver os talentos, e aí Deus ele vai acrescentando mais dons, mais talento, mais chamado. Você está correspondendo, você vai crescendo na obra de Deus, você vai crescendo espiritualmente, você vai crescendo no conhecimento do Senhor. Então Deus, ele deu ali, o Deus aqui no caso, né, o homem que representa Deus, né, ele deu ali
os talentos para cada um segundo a sua capacidade, segundo aquilo que ele acha que cada um corresponderia, porque ele conhece as nossas limitações, e essa capacidade não é porque um é mais inteligente do que o outro. Muitas vezes a pessoa é muito inteligente, mas ela não tem nada, ela não tem aquele chamado para música, por exemplo. Não sabe, nem sabe encostar num violão. Por quê? Porque o talento não é essa capacidade, mas às vezes a capacidade dele é a capacidade de pregar, é a capacidade de dar um estudo bíblico, a capacidade de evangelizar. Então cada um precisa ficar, como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, cada um permaneça na vocação para que foi chamado. E dentro da vocação que você foi chamado, você vai desenvolver os seus talentos. E Deus ele vai te acrescentar mais talentos. Aquele homem que enterrou os talentos, ele começou com um monte de justificativa, mas as justificativas não foram aceitas. Ah, Senhor, o Senhor é severo, é um homem que colhe onde não plantou. E quer dizer, ele conhecia o chefe dele, o senhor dele. Se ele conhecia o senhor dele, ele procedeu de uma maneira equivocada, porque ele sabia que ele ia ser cobrado. E nós também somos assim também. Nós também vamos prestar contas a Deus do nosso chamado, daquilo de que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Precisamos ter um temor de Deus para que a gente não se apresente diante dele com as mãos vazias, mas que a gente possa apresentar o fruto do nosso trabalho. Talvez por limitações diversas, a gente nem faz tanto quanto a gente gostaria de fazer, mas precisamos nos esforçar para fazer para o Senhor, oferecer a Deus alguma coisa que lhe agrade. Não podemos deixar os talentos enterrados. Precisamos fazer uma reflexão em nossas vidas. Eu tenho feito isso. Eu perguntei agora há pouco a Deus, Senhor, será que tem talentos que estão enterrados na minha vida? Então me ajuda eu perceber para que eu possa desenterrar esse talento e começar a administrar esse talento para a tua glória. E tudo aquilo que a gente faz é para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Nós não podemos ser negligentes. Ele disse, né? O Senhor disse, servo mau e negligente. Nós não podemos ser negligentes e irresponsáveis. A eternidade do homem depende de outro homem. Muitas vezes, se eu enterrar o talento, o fruto do meu talento alcançaria uma pessoa para Jesus, e essa pessoa pode não ser alcançada, e a responsabilidade vai ser minha. Jonas enterrou o talento dele. Deus disse, vai para Nínive, ele foi para Tarsis, caminho oposto, fugiu do chamado, fugiu do chamado, enterrou o talento dele e foi embora. E se Deus tivesse permitido que Jonas fizesse isso? É porque Deus foi atrás de Jonas. Se Deus tivesse permitido, 120.000 pessoas iam perecer por causa de Jonas. Olha a responsabilidade de Jonas, meus irmãos. Moisés queria também enterrar o talento. Não, Senhor, eu não tenho condição de ir, né? E resistiu a Deus, e Deus falou, não, você vai sim, e eu serei contigo. Deus disse, eu serei contigo. Quer dizer, eu estou garantindo que vai dar tudo certo, eu estarei com você. Pode administrar o talento que eu te dei, porque vai dar tudo certo. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sem mim nada podeis fazer, como o ramo precisa estar na videira para produzir fruto. Todo ramo que está na videira produz fruto. Aquele que é cortado não produz, assim vós também nada podeis fazer sem mim. Sem mim nada podeis fazer. E quando fizermos, é para a glória de Deus.
Então é uma reflexão que eu queria trazer para nós a respeito dos talentos, dos dons, do chamado de Deus para as nossas vidas. Enterrar o talento pode ser o desinteresse, o descaso para com Deus, para com o chamado de Deus. A falta de interesse de agradar a Deus, a falta de interesse de fazer a vontade de Deus. O medo de não corresponder às expectativas, como eu falei a respeito de Moisés. Enterrar o talento como Jonas. Enterrar o talento é não valorizar o dom e o chamado que Deus te deu. Jonas depois foi, né? E aquelas vidas foram alcançadas. Mas quando a gente enterra o talento, a gente não valoriza o dom que Deus nos deu. Nós estamos falando, Deus, isso não me interessa isso. Precisamos rever. Porque o dom e o chamado é para alcançar almas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus nos dá o dom que será útil para a nossa vida. O dom, o talento, o chamado, aquele Deus nos capacita para alcançarmos vidas, e aquilo que Deus te deu como chamado vai ser útil para a sua vida. Às vezes a pessoa tem o dom de fazer poesia. Faça poesias com mensagens bíblicas, com uma palavra de salvação, uma palavra de esperança. Às vezes o dom é compor música, às vezes o dom é pregar, é dar estudo bíblico, às vezes o dom é evangelizar, às vezes o dom da pessoa é aquela pessoa que faz uma visita de um modo, toda visita que ela faz prospera, toda casa que ela vai é abençoada, a visita prospera, é o talento que Deus deu para aquela vida, desenvolver esse trabalho de visitas. Então cada um tem o seu dom e ele vai ser útil de acordo com a direção do Espírito Santo. O servo fiel é aquele que administra bem os seus dons. Deus nos deu a cada um segundo a nossa capacidade e habilidade também. De acordo com a sua habilidade. Você tem habilidade com música, com instrumento, você tem habilidade de trabalhar com crianças, não é verdade? Então os dons, os talentos vão sendo desenvolvidos, vão sendo canalizados também de acordo com as habilidades que você tem. Quem foi fiel recebeu a recompensa. Mas o que importa não é a produção. Não é o que você produz que importa. O que importa é a obediência e a fidelidade a Deus. Deus não vai cobrar de você quantas almas você ganhou. E aí? Quantas almas você ganhou para mim? Quantas almas se converteram pelas suas pregações lá na praça, lá na feira, lá nas visitas das casas, nas igrejas, nos cultos ao ar livre? Quantas vidas você ganhou, se converteram com a sua pregação? Me dá aqui o quantitativo aqui. Eu quero a contabilidade. Deus não vai fazer isso. Deus ele vai perguntar: você pregou o evangelho? Você foi fiel ao ID? Porque nós não fomos chamados para converter ninguém. Nós não fomos chamados, nós não fomos enviados para converter ninguém e nem para convencer. Converter e convencer, convencer e converter, isso é ação do Espírito Santo. Nós fomos enviados para pregar o Evangelho, para levar a mensagem da salvação. Paulo disse que a gente semeia, mas o crescimento vem de Deus. O crescimento é a conversão, o crescimento é a salvação. Isso vem de Deus, não vem de nós. A nós cabe o quê? Ir e pregar.
Desenvolver o nosso talento é ir e pregar. A salvação, a conversão, depende do Espírito Santo agir naquela vida. Então Deus ele não vai cobrar de nós quantas almas a gente ganhou. Ele vai cobrar de nós se a gente pregou o Evangelho, se a gente foi dedicado, se a gente levou a palavra de Deus com seriedade. Porque essa prestação de contas a gente vai ter que fazer. Então, irmãos, é essa mensagem que eu gostaria de deixar com os irmãos a respeito da parábola dos talentos. Deus ele deu oportunidade para todos. Todos nós temos dons, temos talentos, pelo menos o talento de pregar o Evangelho. Não devemos enterrar os nossos dons, os nossos talentos, dons ministeriais, dons espirituais. Quando nós enterramos talento, irmãos, a questão, é uma anotação que eu fiz aqui, que eu não queria deixar passar em branco. Enterrar o talento não é questão de deixarmos de desenvolver os nossos dons e produzir frutos somente. Está relacionado a outras pessoas, ao destino eterno de outras pessoas. A eternidade de um homem depende do outro homem. Quando a gente enterra talento, quando a gente enterra ministério, vidas podem se perder por causa da nossa negligência. E é aí que está também o peso da cobrança, não somente no fato da desobediência, mas no fato da negligência também, da falta de amor. Porque se nós tivemos a experiência de salvação em Jesus Cristo, devemos também desejar levar essa mensagem para todas as pessoas, para que todos sejam salvos, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, irmãos, essa reflexão, vamos fazer uma reflexão em nossas vidas, se nós temos talentos enterrados, que a gente possa desenterrar esses talentos e desenvolver esses talentos, e aqueles que nós estamos desenvolvendo, e que a gente possa potencializar esses talentos, e assim nós vamos glorificar a Deus, amém? Com as nossas obras, com o nosso fruto, a gente glorifica a Deus, e Deus fica feliz conosco, e dirá assim para nós, que nós somos servos bons e fiéis. Essa deve ser a nossa preocupação, a preocupação de agradar a Deus e fazer a sua vontade. Vamos ser cuidadosos, vamos ser zelosos com os talentos que Deus nos confiou. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.